Charles Bettelheim. A economia alemã sob o nazismo. Capítulo 4. Os grandes bancos e as companhias de seguros. Como demonstraram todos aqueles que estudaram seriamente o desenvolvimento recente do capitalismo, ele é caracterizado não apenas pelo poder efetivo e pelo papel dos monopólios, mas também pelo papel de liderança desempenhado pelos bancos. No decorrer do século XIX, afirmou-se o predomínio do capital industrial. No século XX, vemos as grandes organizações bancárias ocupando, em grau crescente e de uma forma ou de outra, as posições do capital industrial. Este fato é de importância decisiva, implicando na transformação do próprio capital bancário. Essa incorporação é realizada, na maioria das vezes, por meio da fusão do capital bancário com essa parte do capital industrial que já detém posição de monopólio. O resultado dessa incorporação é o capital financeiro. À medida que as operações bancárias se desenvolvem e se concentram em um pequeno número de estabelecimentos, os bancos se transformam e, de simples intermediários que eram, passam a ser importantes monopólios que detêm quase todos os recursos dos capitalistas e pequenos proprietários. Essa transformação de numerosos pequenos e modestos intermediários em um número reduzido de monopolistas constitui um dos processos essenciais da transformação do capitalismo. Essa transformação não pode ser perdida para se compreender a nova abrangência do fenômeno das exportações de capitais em nosso tempo. O papel desempenhado na Alemanha pelo capital financeiro, produto da interconexão de bancos e monopólios industriais, remonta ao início do século XX. A partir desta época, o número de grandes bancos alemães já é de apenas 9. Intimamente ligados entre si por comunidades de interesse e com a indústria pelo sistema de participação. A partir de então, são sempre as mesmas pessoas, Siemens, Krupp, etc., que fazem parte dos conselhos de administração do grande concerne e dos grandes bancos. Já nesta época, um economista como Linus Bagg poderia afirmar que as 300 pessoas que atualmente governam a economia alemã irão eventualmente encolher para 50, 25 ou até menos, uma previsão que estava em andamento, como evidenciado pelo desenvolvimento da concentração bancária ao longo dos últimos anos. O nazismo não fez nada além de favorecer essa evolução. Por outro lado, ele não poderia se opor de forma alguma, pois, ao defender a propriedade privada, tinha que admitir todas as suas consequências, inclusive o desenvolvimento do capital financeiro. Para fornecer uma primeira visão geral da concentração de estabelecimentos financeiros ao longo dos primeiros 5 anos antes da dominação nazista, indicaremos que o número de sociedades por ações envolvidas em negócios bancários, de mercado de ações e de seguros caiu de 915 em 1932 para 513 em 1938, enquanto o capital médio por ações passou de 4,2 para 5,4 milhões de marcos, ou seja, houve um aumento de 28% em 5 anos. Mas esses números ainda não indicam o aumento do poder dos grandes bancos e seguradoras, só podemos ter uma ideia exata desse aumento examinando o desenvolvimento da atividade dessas instituições. Seção 1. Os grandes bancos. Dos 9 grandes bancos que no início do século XX representavam a parte essencial do aparato bancário alemão, alguns deles se destacam amplamente sobre os outros. É o caso do Deutsche Bank, do Disconto Gesellschaft, do Schaffhausen Bankverein,
do Commerzbank, do Dresdner Bank e do Darmstädter Bank. Esses são quase os mesmos estabelecimentos que estavam à frente do sistema bancário alemão na véspera da ascensão ao poder dos nazistas. Assim, voltamos a reunir-nos com o Deutsche Bank, embora ampliado pela fusão com o Schaffhausen Bankweren, realizada em 1914, e com o Disconto Gesellschaft, realizada em 1929, o Commerzbank, fundido, entre outros, com o importante Private Bank, o Banco Dresdner, a Berliner Handelsgesellschaft, ampliada a partir de 1919, há também o Reichskreditgesellschaft, um banco público, já que é o Banco VIAG, público concerno, sobre o qual teremos ocasião de voltar a falar. Por fim, às vésperas da guerra, já no início do século, encontramos o Reichsbank, banco emissor semipública, cuja função se limita à esfera de circulação, ou seja, de redesconto e operações com títulos públicos, mas que não desempenha nenhum papel, nem na colocação de grandes empréstimos industriais, nem no jogo de participações, nem na concessão de créditos de longo prazo, ao comércio e à indústria, e que, portanto, não nos interessa neste caso, uma vez que lidamos apenas com a interpenetração do capital do banco e do capital industrial que deu origem ao capital financeiro. Este capital financeiro é, com a única exceção, mais ou menos, do Reichskreditgesellschaft, essencialmente privado, e é representado pelos grandes bancos que acabamos de listar aqui e cujo desenvolvimento de atividades a partir de 1933 examinaremos a seguir. 1. O Banco Deutsche. O Banco Deutsche era, às vésperas da guerra, o mais importante dos bancos alemães, seu capital, que chegava a 130 milhões de marcos no final de 1941, foi aumentado para 160 milhões de marcos. 26 milhões dessas novas ações foram oferecidas na proporção de 1:5 para os antigos acionistas. A partir de 1935, o alcance do Banco Deutsche aumentou de ano para ano. Mantém uma posição dominante na indústria pesada. Quando a Alemanha entrou na guerra, havia muito tempo tinha uma subsidiária na Turquia e outra na Bulgária, Credit Naked Sofia. Em 1938 foi obrigado a participar com 25% no Vienna Creditanstalt, adquirindo uma parte das ações pertencentes ao antigo Estado austríaco, a maioria, ou seja, 51%, porém permaneceu nas mãos do banco público Reichskreditgesellschaft. Em 1940, tendo aumentado suas reservas para 66,5 milhões de marcos, com seus 160 milhões de capital, tinha recursos no valor de 226,5 milhões, que a colocavam à frente de todos os bancos alemães. Além disso, o seu campo de ação foi alargado mesmo com a fundação de filiais em Brux, Cracóvia, Bielitz, Teschen, Memel, Oderberg, Loes, Pusan, etc. Paralelamente, no Sudetenland, assumiu as filiais do Böhmische Union Bank e as 3 filiais do Deutsche Agrario and Industry Bank. Em Luxemburgo, está localizado em frente ao Banque Generale do Luxemburgo. Na Eslováquia, participa do Union Bank de Presburg. Os sistemas bancários tcheco e eslovaco do Deutsche Bank permitem-lhe dominar solidamente a indústria pesada destes países ao mesmo tempo. A ocupação alemã da França fortalece ainda mais as posições do Banco Deutsche. Assim, em janeiro de 1941, a subsidiária tcheca Böhmische Union Bank comprou da Union Europeenne Industrielle Financière,
Grupo Schneider Kreutzfeldt, sua participação na Berg und Utenwerk AG. Minas e Altos Fornos. Na Holanda, o Deutsche Bank adquiriu um pacote de 10 milhões de florinos da Concernalgemene Contzidge NV. Na Romênia, comprou as ações belgas do Banca Comercial Romana de Bucareste. Este banco, com um capital de 300 milhões de lês, servirá de ponto de apoio na Romênia aos interesses petrolíferos do Banco Deutsche. No total, de 1937 a 1940, as participações bancárias do Deutsche Bank aumentaram de 37 milhões para 70 milhões de marcos. Na Alemanha, o Deutsche Bank, para além das suas numerosas sucursais em Berlim, no início de 1940 contava com representações em 303 posições sob a forma de 131 sucursais, 138 agências e 34 balcões de pagamento. Somando-se as 138 caixas econômicas urbanas, o número total de representações à disposição do Banco de Deutsche naquela época era de 487. Em 1939, o número de funcionários do Banco de Deutsche era de 19 mil, de um total de 55 mil funcionários ao todo bancário na Alemanha. O Deutsche Bank desenvolvia então uma atividade financeira extraordinária. Quase todas as emissões industriais passam por suas mãos. Em 1939, participou, com outros bancos, de 82 consórcios de emissão de ações. O mesmo para os títulos, do final de abril de 1939 a março de 1940. O Deutsche Bank participou em 39 empréstimos industriais no valor global de 924 milhões. Neste período houve apenas 2 emissões de títulos em que o Deutsche Bank não participou. A crescente importância destas operações explica o constante aumento das receitas deste estabelecimento financeiro. As contas de crédito do Deutsche Bank evoluíram. A progressão do Deutsche Bank foi mais rápida e ampla do que a do Dresdner Bank. Acreditamos não ser do nosso interesse fornecer indicações detalhadas sobre a evolução dos efeitos da carteira portfólio e das obrigações do Tesouro. Indiquemos apenas que o primeiro passou sucessivamente de 475 milhões em 1933 para 770 milhões em 1939 e para 941 milhões em 1943. Enquanto nos mesmos anos, o segundo atingiu 251 milhões. 1.148 milhões e 4.635 milhões de marcos, respectivamente. 2. Companhias de seguros. Com o desenvolvimento do capitalismo, a gestão dos fundos de reserva e seguros passa a ser feita em menor medida pelas próprias empresas privadas e, em maior medida, socialmente por empresas especializadas, seguradoras, sejam seguros de pessoas ou de coisas. O resultado desta evolução é que enormes massas de capital monetário são deixadas à disposição das seguradoras que podem investir jogue-os fora e empreste-os, desempenhando assim um papel de liderança na economia de um país e nas finanças do Estado. Essa evolução transforma as seguradoras, de simples gestoras de fundos de títulos, em poderosas instituições financeiras, cujo papel é semelhante ao dos bancos, com a importante diferença de que, como suas necessidades de segurança são maiores do que as dos bancos, elas não podem emitir papel como este último em relação à indústria, sendo obrigados a dirigir a sua atividade, quer para investimentos imobiliários,
quer para empréstimos hipotecários, quer para empréstimos estatais. O poder financeiro das seguradoras alemãs aumentou enormemente sob o regime nazista, como consequência do fortalecimento do capital industrial e do aumento de fortes rendas. Aqui está uma foto desse aumento no poder financeiro, tirada do Frankfurter Zeitung de 22 de novembro de 1940. Assim, de 1932 a 1938, o número de empresas diminuiu 8 unidades, enquanto os investimentos totais passaram de 4.060 para 7.261 milhões de marcos, com um aumento de 78%. Em valor absoluto, todos os investimentos aumentaram, mas acima de tudo, é preciso apontam o aumento da propriedade das empresas, que passou de 346 para 739 milhões, aumento de 113%, e o da linha de títulos que passou de 855 milhões para 2.683, aumento de 213%, sem, como resultado, esta carteira representava 37% do total dos investimentos em 1938, contra os 21,1% que representava em 1932. Aí reside um facto extremamente importante. Como esta carteira é composta tanto por títulos industriais como por títulos do Estado, o seu aumento simultaneamente indica um crescente controle das seguradoras sobre a indústria e um crescente endividamento do Estado para com as seguradoras. Esses aumentos relativos correspondem a diminuições relativas. Uma das reduções relativas de grande importância é o valor das hipotecas. Embora o valor absoluto destes tenha passado de 1.737 milhões de marcos em 1930 para 2.713 milhões em 1938, ou seja, experimentei um aumento de 58%, a participação das hipotecas na soma total dos investimentos caiu para 37,4%. Sim, embora tenha ainda é o principal investimento das seguradoras, à frente dos títulos, antes 55,9% em 1931 e 55,8% em 1932. Isso produziu uma mudança estrutural significativa. Essa modificação parece ainda mais importante se considerarmos que em 1913 92,7% dos investimentos das seguradoras de vida, os únicos registrados pelas estatísticas da época, eram na forma de hipotecas e apenas 3%, na carteira de títulos. Estes ficaram em penúltimo lugar, logo à frente dos imóveis, que representavam apenas 1,8% dos investimentos. Esta modificação estrutural resultou na transformação das seguradoras alemãs em instituições financeiras reais, uma vez que 37% dos seus investimentos a partir de então são feitos em títulos. Veremos, ao analisarmos a mais importante das seguradoras alemãs, como está distribuída sua carteira de títulos. Esse aumento nos investimentos também se reflete em um aumento considerável nos rendimentos do capital das seguradoras. Estes passam para as companhias de seguros de vida mais importantes, que eram 79 em 1931, 77 em 1938 e 211 milhões de marcos e 297 milhões, respectivamente, para cada ano, ou seja,
um aumento de 41%, em comparação com um aumento de 106% nos investimentos. O crescimento da renda, mais fraco do que o dos investimentos, reflete a queda generalizada da taxa de juros em decorrência do aumento da liquidez da economia alemã e da acumulação de capital monetário. A evolução é a mesma para as seguradoras de propriedades, destas, as mais importantes, cujo número era 88 em 1933 e 86 em 1938, viram sua receita subir para mais de 29,5 milhões de marcos para 38 milhões, ou seja, uma taxa de 6,5% em 1933 e 5,4% em 1938. Somam-se a essas receitas de capital as receitas técnicas, prêmios em excesso sobre pagamentos, essencialmente variáveis de ano para ano, ora positivas, ora também negativas. Todos os números mostram um grande aumento do poder das seguradoras, tanto do ponto de vista de seu capital quanto do ponto de vista de suas receitas. Teremos uma ideia ainda mais precisa do papel que essas empresas desempenharão na economia alemã, examinando os balanços da Konzern, uma seguradora líder na Alemanha, a Konzernallianz. O Konzernallianz, que ganhou 480 milhões de marcas anualmente por meio de prêmios, e que era a mais importante das seguradoras do continente europeu, foi dividido em dois grupos: Allianz 1, seguros de bens, roubo, incêndio, maquinaria, inundações, seguros de crédito, etc., e Allianz 2, seguros de vida e acidentes. Aqui, no quadro que apresentamos a seguir, as principais posições no balanço de cada grupo. Estes números evidenciam o aumento das receitas, devido ao recebimento de prêmios, mas, acima de tudo, destacam diversos fatos característicos: 1. O aumento considerável dos recursos; 2. O aumento ainda mais considerável da carteira de títulos, mais de 289% de 1932 a 1939, devido, por um lado, ao aumento da carteira de empréstimos do Estado, um aumento de 39% apenas entre 1935 e 1939, e, por outro lado, e o fato é extremamente importante, para o aumento da carteira de ações, um aumento de 237% de 1935 a 1939. Por outro lado, assistimos ao fenômeno de as posses confessadas atingirem o seu limite máximo, mas esta estagnação é largamente compensada pelo aumento, que acabamos de indicar, na linha Lebres, aumento que permite um controlo amplamente acrescido sobre as empresas cujas ações estão nas mãos do Konzern. O aumento do poder do Konzern é considerável. O valor dos prêmios arrecadados mostra um aumento de 65% e a receita indica um aumento de 56%. Mas, acima de tudo, o valor dos imóveis aumentou 244%. E a dos títulos em 218%. Ao contrário do que acontece no caso da Allianz 1, e sem dúvida devido a necessidades técnicas, são sobretudo os fundos estatais detidos por Konzern que aumentaram. Seção 3. O poder efetivo do capital financeiro. Os números anteriores mostram o poder considerável, e ainda crescente sob o regime nazista, dos grandes bancos e seguradoras. Estas instituições financeiras aparecem assim em condições de controlar eficazmente a produção industrial,
através dos laços que mantém com o capital monopolista, e a política governamental, devido aos imensos créditos que só elas podem conceder ou negar ao Estado. Sob o regime nazista, mais do que nunca, os bancos constituem os órgãos reguladores decisivos da economia, de uma regulamentação que efetivamente opere em benefício de quem a executa. Este aumento do poder efetivo dos bancos torna-se ainda mais contundente quando se somam as indicações numéricas anteriores às seguintes indicações suplementares, relativas às relações do capital financeiro com a indústria, por um lado, e com o Estado, por outro. 3.1 Capital financeiro e capital industrial. Vimos antes qual é o enorme poder dos cartéis e dos conzers alemães, que dirigem, por meio de participações e acordos, quase toda a indústria alemã e, assim, realizam a transformação do capital industrial monopolista. Mas uma visão incompleta da estrutura da economia alemã só é obtida enquanto o fato do domínio dos bancos sobre a indústria não for levado em consideração. Essa dominação leva à fusão do capital bancário com o capital industrial monopolista na forma de capital financeiro. Por outro lado, não se deve acreditar que esta fusão seja um processo pacífico e plenamente realizado, pelo contrário, a operação está em desenvolvimento desde o início do século XX e passou por múltiplas vicissitudes. Na verdade, é evidente que, não sem resistência, os industriais suportam a crescente proteção econômica dos bancos. Essa resistência, muitas vezes fútil, às vezes atinge resultados parciais que nada mudam, por outro lado, no andamento geral do processo. Frequentemente, os conzers tentaram criar seus próprios bancos, assim, durante o período de 1919 a 1930, o AEG fundou o Bank Elektrischer Wirtschaft e o Elektrizitätslieferungsgesellschaft AG, a Siemens que criou o IMAG, o concerno dos produtos químicos e os do automóvel criaram os seus bancos, mas a maioria destes bancos não tem depósitos importantes, estando assim sujeitos às mesmas oscilações da situação que os seus clientes, só puderam para se manterem, graças ao apoio dos grandes bancos, que assim os subordinaram quando não os absorveram pura e simplesmente. Além disso, a resistência dos grandes industriais é cada vez mais efetivada por sua penetração pessoal, por meio de participações no aparelho bancário, o que contribui para acelerar o processo de interpenetração, embora deixando as molas de controle nas mãos dos bancos. Se nesta luta entre o capital bancário e o capital industrial, é o primeiro quem acaba por vencer, é porque o banco pode, graças às suas relações, ao seu conhecimento do estado das contas correntes e das operações financeiras, saber primeiro exatamente a situação dos capitalistas isolados, controlando-os então, agindo sobre eles facilitando ou restringindo o crédito, e consequentemente determinando em grande parte o estado de sua renda, privando-os de capital ou permitindo-lhes aumentá-lo rapidamente em proporções notáveis, etc. Com o desenvolvimento do processo de formação do capital financeiro, já não é apenas pela ligação entre as tesourarias que os bancos ligam às empresas, passam a fazê-lo também subscrevendo pacotes de ações, participando diretamente no capital, intervindo finalmente nas assembleias gerais como representantes de seus clientes cujos títulos eles protegem e dos quais obtêm poderes assinados em branco. Todos esses diferentes aspectos do domínio bancário sobre a indústria devem ser examinados rapidamente para se ter uma ideia mais precisa do poder efetivo do capital financeiro. A. Contas correntes e desconto.
No início, é por meio da fiscalização das contas correntes e do desconto que os bancos controlam o setor. Se outros meios de controle aparecem posteriormente, os primeiros não cessam de perder sua importância. No que diz respeito à Alemanha, durante o período de 1933 a 1941, o seguinte processo é testemunhado, como mostram os números citados acima. As contas correntes do credor aumentam consideravelmente, o que é prova de que os vínculos entre eles ligam capital industrial, e também comercial capital, com os bancos foram fortalecidos. Esse processo se acelerou a partir de 1938. As dívidas em contas correntes, que constituem parte da dívida de curto prazo da indústria junto aos bancos, vêm diminuindo até o mesmo ano de 1938, devido ao aprimoramento da tesouraria dos capitalistas industriais. Mas a partir de 1938 as contas devedoras começaram a aumentar, o que implica que uma parte da indústria precisa novamente do apoio dos bancos. Por fim, no que se refere ao desconto do papel comercial, a importância das operações, depois de ter crescido consideravelmente na altura da reativação da economia, começou a regressar ligeiramente. Por volta de 1937 a 1938, também devido à melhoria da economia e dos industriais e comerciantes, ou seja, devido ao aumento da liquidez da economia. Destas indicações, segue-se que o domínio da indústria pelos bancos e a interpenetração do capital bancário e do capital industrial, longe de diminuir, pelo contrário, está aumentando. B. Participações. Assim como o monopólio do capital industrial controla a maior parte da indústria alemã por meio de ações, os grandes bancos controlam a maior parte do capital industrial pelo mesmo procedimento. Deste ponto de vista, estamos a assistir à seguinte evolução estrutural na Alemanha. Para o período que nos interessa, os bancos são obrigados a reduzir, relativamente consideravelmente, as suas rubricas de participações, porque, em certa medida, a importância excessiva foi nessa linha pouco líquida que levou os bancos a enfrentarem graves dificuldades durante a crise de 1930. Mas essa redução não pode de forma alguma ser interpretada como uma emancipação da indústria, é muito mais uma reorganização técnica. Por um lado, parte dos efeitos resguardados no título de participações foram simplesmente registrados na linha títulos. Por outro lado, em vez de controlar diretamente esta ou aquela empresa, os bancos a controlam indiretamente, através do Konzern, de cuja direção participam diretamente. Para os bancos o resultado é o mesmo, mas os riscos são menores e segue-se que o processo de formação do capital financeiro tem se acelerado, pois com um montante menor é possível que eles controlem um capital muito maior. Este processo, que se baseia na propriedade privada do capital, conduz evidentemente a lutas entre os diferentes grupos bancários, a saques na bolsa e a operações puramente especulativas. Foi o que aconteceu, para dar um exemplo, no curso da guerra entre dois grupos industriais, por trás dos quais estavam grandes bancos, que as ações da Pommerschzuckersiederei, refinarias de açúcar, foram disputadas, com as quais o preço de suas ações foi de 134% do valor nominal em 25 de setembro de 1940 para 246% e 255% no início de 1941, Frankfurter Zeitung de 8 de janeiro de 1941. Esse aumento é obviamente especulativo por natureza.
Sem dúvida, fatos como o revisado são aqueles que levaram MD até escrever: o regime econômico e social da Alemanha proíbe a especulação, limita os lucros, garante o controle da comunidade sobre os negócios. É claro que este clima não é propício para os ataques bancários e a devastação do mercado de ações. C. Emissões e penetrações na Bolsa de Valores. Ao assumir as operações de emissão de títulos industriais e a introdução desta na Bolsa de Valores, é como os bancos garantem, ao mesmo tempo que lucros confortáveis, um amplo controle sobre o setor. Para essas operações de colocação ou introdutórias, os grandes bancos são mais frequentemente associados em consórcios. O resultado dessa prática é que os grandes bancos monopolizam o mercado de crédito, impossibilitando até mesmo as mais poderosas empresas industriais de colocar seus títulos sem passar pelos bancos. Estes últimos, por ocasião de cada uma dessas operações, reafirmam seu controle sobre o setor industrial. Anteriormente vimos como o Banco Deutsche participou em quase todas as emissões, representando, desde os últimos anos, incluindo aumentos de capital, um montante anual que oscila entre 1.000 e 2.000 milhões de marcos. Além disso, os aumentos de capital são uma importante fonte de lucros, porque servem de ocasião para os grandes bancos recomprarem a baixo preço dos pequenos acionistas, que não dispõem de quantias suficientes para se beneficiarem. Os seus direitos de subscrição dos novos títulos é um procedimento também indicado no Frankfurt-Site de 30 de dezembro de 1940. D. Ingresso nos conselhos de administração. Por fim, juntando-se aos principais órgãos do próprio setor industrial, os conselhos de administração da Concern, é como os bancos os controlam. Os banqueiros ingressam no conselho de administração de várias maneiras, podem ingressar neles por ocasião de uma operação de crédito, o ingresso anterior pode ser uma condição da operação. Eles podem entrar possuindo ações do Concern, o que lhes permite participar das Assembleias Gerais e votar nelas. Por fim, também podem entrar porque detêm as ações dos seus clientes, pequenos e médios acionistas, que as encarregam de representá-las nas Assembleias Gerais, conferindo-lhes plenos poderes. Sucedeu assim que numa Assembleia Geral da empresa Elektrische Licht und Kraftanlagen, subsidiária da Siemens, o Deutsche Bank representou 13,51 milhões, num capital de 22,5 milhões de marcos, seguido de uma distância pelo Dresdner Bank, 1,38 milhões de marcos, e o Commerzbank, com 0,87 milhões de marcos. Este procedimento de penetração direta dos bancos na gestão do capital industrial evoluiu a tal ponto que cada grande banco teve, desde há algum tempo, um serviço de assembleias gerais cuja tarefa é reunir os poderes necessários para que o banco garanta maioria ou parte importante nas assembleias gerais de grandes empresas. Os bancos podem, assim, impor a admissão de um certo número de seus diretores ou administradores nos conselhos de administração da Concern Industrial, e eles não se privam de fazê-lo. Temos a prova disso quando examinamos as listas dos conselhos de administração, então se vê, como já indicado anteriormente, que o Deutsche Bank domina na indústria pesada e na indústria química, o Commerzbank no Postage, o Dresdner Bank na madeira, nas peles, e assim por diante. Esta forma de dominação é exercida tanto sobre empresas gigantes como sobre pequenas, tanto concernpessoais quanto concernfamiliares. É por isso que encontramos vários banqueiros não apenas no conselho de administração do grande Concern Oeste,
um conselho presidido pelo Dr. Kimmich, presidente do Deutsche Bank, mas também nos conselhos de empresas menos importantes, como a Volkswagen, Deutsche Bank, como Prometheus Werke, Dresdner Bank, como Waldtorrut, presidido pelo Dresdner Bank, mas com a presença do Deutsche Bank no conselho de administração, que ao mesmo tempo está sob o controle do Conselho Ligonião. Finalmente, os bancos estão presentes nos conselhos de administração do pessoal Conselho. Assim, só para citar um exemplo, o importante Conselho do Conde de Balestrin é dirigido por um conselho de 5 membros, dos quais 3 são banqueiros. Um deles, o vice-presidente, é ao mesmo tempo membro do conselho de dirigentes do Deutsche Bank. Os outros 2 representam o Dresdner Bank e o Banco Delbrück, Schickler Y Companhia. Esta forma de dominação do capital bancário, de fusão com o capital industrial, é cada vez mais, em maior grau, a manifestação essencial do capital financeiro. A legislação nazista, também neste caso, tem contribuído para reforçar o domínio dos magnatas do capital financeiro ao dar-lhes poderes cada vez mais amplos para a administração das empresas perante a massa de pequenos acionistas. Estamos nos referindo principalmente à Lei das Sociedades por Ações que entrou em vigor em 1º de outubro de 1937. Em virtude das disposições deste novo texto legislativo, os acionistas entendem ser todos os direitos de intervenção ativa e direta na gestão das sociedades. O Conselho de Administração vê seus poderes significativamente reforçados em relação à Assembleia Geral de Acionistas e, por sua vez, a presidência do Conselho. Seus poderes são aumentados em relação ao próprio Conselho. O artigo 103 da citada lei priva até mesmo os acionistas do direito de decidirem por si próprios o montante do dividendo, trata-se de uma decisão que doravante é conferida ao Conselho de Administração. Assim, os representantes do capital financeiro, uma vez instalados em cargos de administração, graças, entre outras coisas, aos plenos poderes dos pequenos e médios acionistas, passarão a ter mais poderes do que nunca. Esta é a imagem da dominação do capital financeiro. Este quadro revela até que ponto os bancos se tornaram, como afirmam alguns anunciantes, os elementos decisivos na regulação da economia. É por isso que se pode perguntar se, por meio dos bancos, o Estado conseguiu controlar a própria economia. 3.2 O Estado e o capital financeiro. Para estudar as relações do Estado com o capital financeiro, é necessário olhar desde 3 pontos de vista: o da participação do Estado no capital bancário, o da legislação bancária e o do endividamento do Estado para com os bancos. A participação do Estado no capital do banco. Na época da chegada do nazismo ao poder, o Estado era o principal acionista de uma parte dos grandes bancos alemães. Estes, por outro lado, deviam sua sobrevivência exclusivamente ao Estado. Apresentamos a seguir uma tabela que mostra como seria distribuído o capital por ações dos grandes bancos de Berlim em 1932, em milhões de marcos. Ou seja, 154 milhões de marcos são detidos pelo Reich e 128 milhões pelo Banco do Ouro Desconto, antes 160 milhões de marcos distribuídos entre numerosos indivíduos. Por outro lado, não foi para controlar a organização bancária que o Reich adquiriu uma parte tão grande do capital bancário, foi para salvar os bancos da falência. O sistema bancário alemão, que foi consideravelmente afetado pela inflação e suas consequências,
que foi forçado a tomar empréstimos consideráveis no exterior, para colocar a economia alemã de volta em operação e ajudar a pagar por reparos. E cuja atividade estava intimamente ligada à indústria, sofreu mais do que qualquer outro sistema bancário com a profundidade da crise econômica de 1931. Como se sabe, a falência do Vienna Kreditanstalt, as retiradas maciças de créditos do exterior, a falência de um certo número de grandes empresas alemãs, em que os bancos alemães estavam interessados, as crescentes exportações de capital, etc., precipitaram o sistema bancário alemão na ruína. Durante a primeira metade de 1931, 3,5 bilhões de marcos foram retirados da Alemanha. Somente em junho e julho de 1931, 2,25 bilhões de marcos foram retirados dos bancos alemães. O Nordvolle, Textilkonzern, afundou. As tentativas de reorganização bancária feitas pelo chanceler Brüning esbarraram, em 12 de julho de 1931, na hostilidade dos banqueiros que, reunidos na chancelaria, disputaram violentamente. Então, um após o outro, os grandes bancos alemães começaram a falir, começando com o Darstadter e o Dresdner Bank. Apenas o Deutsche permanece de pé, mas paralisado. Entre 14 e 15 de julho de 1931, todos os bancos do Reich fecharam suas portas. Não foi até 5 de agosto que puderam retomar suas operações normais aos poucos, mas apenas com o apoio e ajuda crescentes do Estado, que os banqueiros, os mesmos ardentes defensores do liberalismo, recorrem cada vez mais. Em julho de 1931 é criado o Akzeptbank, quase metade do seu capital é subscrito pelo Estado. A missão deste banco é aceitar todos os papéis duvidosos dos grandes bancos privados. Posteriormente, o Estado assumiu parte das perdas bancárias. Praticamente o Reich comprou grande parte das ações dos bancos que pagavam por seu valor nominal, posteriormente destruindo essas ações ou reduzindo seu valor. Finalmente, o Estado passou a reorganizar o capital dos bancos. Assim, depois de ter comprado quase todas as ações do Danat e do Dresdner, fundiu os dois bancos em um, realizando assim o milagre de reviver um novo Dresdner, banco privado que custou ao Reich a bagatela de 445 milhões de marcos. Para terminar a coroação com a obra, o Estado assumiu os créditos congelados dos bancos, embora deixando a gestão para eles, já que o Delfinagiltschulka, criados especialmente para administrar esses créditos, eram dirigidos por banqueiros. Na altura em que os nazis chegaram ao poder, a situação era a seguinte: o principal acionista e principal credor dos grandes bancos era o Estado, a maior parte destes bancos ainda eram privados, apenas por uma simples ficção jurídica. O que fariam os nazistas, cujo programa previa a nacionalização dos bancos e do crédito e a luta contra a escravidão dos juros? O que eles iriam fazer era o seguinte: iriam se apressar para essencialmente privatizar o sistema bancário. Desde dezembro de 1933, o ministro da Economia, Schmidt, anuncia que o Reich pretende abandonar as partes importantes que detém há 2 anos no capital de algumas grandes instituições de crédito, como o Deutsche Discountbank. Pouco tempo depois, ele devolveu 20 milhões de ações àquele banco e, em 1937, todas as participações do Reich nos grandes bancos privados haviam sido liquidadas. Nisto reside um processo de grande importância, por um lado,
porque longe de ser isolado, decorreu também no domínio da indústria e dos transportes, por outro lado, porque mostra que a burocracia nazista estava a serviço dos interesses do capital financeiro. A burocracia não tentou preservar ou aumentar seu poder econômico tanto quanto possível, cada membro do aparato burocrático tentou aumentar sua fortuna pessoal obtendo um pequeno lucro por ocasião da transferência de uma parte para os capitalistas do patrimônio do Estado, ou tento encontrar, graças a isso, um pequeno lugar vovó em uma grande bancada. A força desse processo indica, por fim, em que medida a ideia de um controle dos bancos é quimérica, mantendo a propriedade privada do capital, com toda a força de corrupção que a concentração desse capital implica. B. A legislação bancária. Mesmo aqui um breve resumo histórico é indispensável. A questão de uma reforma da legislação bancária, de fato, não foi levantada exclusivamente com o estabelecimento do regime nazista. Já, de 1927 a 1930, uma comissão de inquérito havia estudado vários projetos de reforma, tanto relativos à direção e distribuição do crédito, como mesmo relacionados ao controle do crédito. As conclusões desta comissão são as que serviram de base aos trabalhos do Comitê de Peritos instituído pelo Reich imediatamente após os dias de julho de 1931. Após 2 meses de estudos, o comitê concluiu, como era de esperar, que era inútil para submeter os bancos privados ao controle do Reich. Ele simplesmente recomendou a instituição de um comissário do Reich encarregado de observar e influenciar a atividade dos bancos por meio de suas sugestões. O decreto de 19 de setembro de 1931, que nomeia esse comissário, especifica ainda que ele deve trabalhar em estreita colaboração com o Reichsbank. Na verdade, desde muito cedo pareceu que esse comissário deveria limitar seu papel à redução da concorrência dos bancos, obrigando-os a adotar condições uniformes e ajudando-os a reduzir suas despesas gerais. Na prática, este comissário tinha a missão de reforçar a solidariedade dos bancos privados, que se manifestava no Acordo Interbancário de 9 de janeiro de 1932, fixando as cotas de juros credores e devedores e determinando as modalidades de abertura de linhas de crédito. Chegamos assim a 1933, o ano da tomada do poder pelo nazismo. A pedido de vários banqueiros, Hitler promulgou a Lei de 7 de agosto de 1933, que simplesmente previa a sanção da lei para o Acordo Interbancário de 1932. Doravante, o comissário estava autorizado a sancionar, com multas que poderiam chegar a 100.000 marcos, os bancos que violassem as cláusulas do acordo. No entanto, por outro lado, os banqueiros decidem opor sua própria conta bancária ao programa nazista. Eles têm pressa em agir porque sua situação financeira ainda está longe de ser saudável. Com efeito, o Dresdner Bank e o importante Banco de Leipzig, o Allgemeine Kreditanstalt, são novamente forçados a reduzir o seu capital. A iniciativa é adotada pelo Reichsbank, cujo conselho decidiu, em 30 de junho de 1933, constituir uma comissão de inquérito, sob a presidência de Schacht. O governo nazista, por sua vez, se apressou em dar sua aprovação ao projeto. A comissão reuniu-se pela primeira vez em 6 de setembro de 1933. Fato característico, a pressa que a comissão teve para se reunir, reafirmando publicamente sua vontade de chegar a conclusões o mais rápido possível. Na realidade,
traduziu-se em uma medida de espera enquanto possível. Schacht havia prometido que o trabalho da comissão seria concluído até o final de 1933, mas só foram concluídas no final de novembro de 1934. As conclusões desta comissão, formada a pedido dos bancos privados, foram integralmente retomadas pela Lei Bancária de 4 de dezembro de 1934, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1935. É verdade que entre os 15 membros da comissão havia 2 nazistas, Kepler, delegado de Hitler, e Feder, o teórico do partido, mas suas intervenções e discursos foram de rara prudência. A lei assim elaborada manteve-se fiel ao liberalismo anterior. Rejeito à alforria do Estado sobre as margens e mesmo sobre o Reichsbank, simplesmente instituindo uma espécie de controle por meio do Reichsbank, sobre os demais bancos, embora com todo esse controle seja qualificado pela própria comissão como elástico. Mas vamos examinar um pouco mais de perto o trabalho da comissão e o resultado desse trabalho. Kepler, ao abrir a primeira sessão, declara que o chanceler se recusa a submeter as questões econômicas a considerações políticas e que o problema bancário deve ser abordado exclusivamente do ponto de vista técnico. Feder, que tomou a palavra imediatamente a seguir, e que tinha compreendido o aviso, depois de elogiar a nacionalização, de que já na mesma véspera era um fervoroso defensor, finalmente considerou que a liberdade da banca privada tinha vantagens. Depois disso, os banqueiros ficaram aliviados. Precisamente os banqueiros, que mais devem à ajuda do Estado, os do Dresdner e do Kreditanstalt de Leipzig, etc., são também aqueles que apontam com maior virulência os perigos de qualquer ingerência do Estado no sistema bancário. O princípio da nacionalização é, portanto, rejeitado. O princípio da fusão do então setor misto, Dresdner, etc., mas posteriormente reprivatizado, com o setor público. Em breve teremos que falar dos bancos públicos que desempenham um papel secundário na vida econômica alemã, é igualmente rejeitado. A comissão conclui mantendo a estrutura existente do sistema bancário. Na realidade, como vimos, os bancos mistos foram totalmente reprivatizados em 1936-37, o que não era esperado por seus dirigentes em 1934. No decorrer dos trabalhos da comissão, é necessário localizar um episódio que não deixa de ser interessante, porque destacasse um novo aspecto da luta do capital industrial contra o capital financeiro. A ofensiva havia sido iniciada pelo magnata da indústria pesada Tessin, que generosamente subsidiou o movimento de Hitler. Tessin clamava, não pela nacionalização do banco, mas por sua tutela pelo Estado. Ao mesmo tempo em que clamava por um controle estrito do Estado sobre os bancos, exigia sua descentralização, o estabelecimento de bancos regionais e especializados. Dessa forma, ele esperava reduzir o domínio dos bancos sobre a indústria. Essa ofensiva, redobrada por uma campanha da imprensa e apoiada por um banqueiro intimamente ligado aos bancos locais, von Schroeder, apenas levou a um acordo que acabou sendo uma grande vitória para os grandes bancos. De fato, a comissão de inquérito enfatizou que não havia motivos para atacar a estrutura centralizada do aparelho bancário alemão, mas que poderia haver motivos para apoiar os bancos regionais mais do que no passado. Por outro lado, o Commerzbank, o Dresdner e o Deutsche Bank encerraram ou trocaram 22 sucursais.
Em última análise, o essencial do trabalho da comissão consistia na instituição do controle elástico, que já discutimos. Vamos insistir neste ponto novamente. A Lei de 4 de dezembro de 1934 instituiu, vinculado ao Reichsbank, um gabinete de controle, integrado pelo presidente e vice-presidente do Reichsbank e pelos ministros da Fazenda, Economia, Agricultura e Interior. O Comissário dos Bancos, instituído em 1931, permanece, passando a ser o órgão executivo do Gabinete de Controle. A este comissário compete fiscalizar os negócios dos estabelecimentos de crédito, estendendo-se as suas competências, doravante, às caixas econômicas e respectivos centros de transferência. Mudanças de capital, medidas de racionalização, fusões, mudanças de endereço, criação de filiais, etc., devem ser notificados a você. Na verdade, trata-se de evitar a criação de novos bancos ou a abertura de agências locais que pudessem competir com uma agência de um banco, já instalada em uma localidade. Ao mesmo tempo, o significado dos termos banco, bancário ou Banco Salvador, etc., é estritamente especificado, o que tem o efeito de proteger os bancos contra a concorrência das caixas econômicas locais. A lei, por outro lado, toma uma série de medidas destinadas a devolver e fortalecer a confiança dos poupadores nos bancos, confiança que vinha sendo observada ou quebrado pela crise. A este respeito, uma certa proporção mínima de liquidez em dinheiro é definida em relação aos depósitos, 10% dos depósitos, e para a liquidez de segunda ordem, 30% dos depósitos, esta última deve ser constituída por papel comercial e títulos do Reich, de candados e municípios, aceitos pelo Reichsbank. Neste caso, existe uma disposição importante para as finanças públicas, uma vez que permite a colocação complementar de empréstimos. Esta disposição veio depois da Lei de 27 de outubro de 1933, que permite ao Reichsbank comprar títulos do Estado, no mercado, a fim de sustentar seus preços. Esta é a política de mercado aberto. Desta forma, deve-se evitar a imobilização de grande parte do patrimônio dos bancos, imobilização que contribuiu para agravar a crise bancária de 1931. Por outro lado, um novo campo se abre ao Estado para a colocação de seus títulos. Na mesma linha, são estabelecidas regras para as caixas econômicas, regras que os obrigam a utilizar a maior parte de seus depósitos em fundos estaduais e a limitar suas operações de crédito ao artesanato e às pequenas indústrias, reduzindo assim a competição que as caixas econômicas fazem com os bancos. Também no sentido de restaurar a confiança, os grandes bancos são obrigados a publicar, depois de o terem submetido à aprovação do Reichsbank, um balanço anual e, quando o seu volume de negócios ultrapassar 1 milhão de marcos, um balanço mensal. Por fim, sempre com o objetivo de restabelecer a confiança, ou seja, em última instância em benefício do próprio banco, a lei estabelece regras diferenciadas quanto às operações de crédito. A principal dessas regras consiste em proibir os bancos de admitir créditos desproporcionais aos seus recursos. Para o efeito, deve ser estabelecida uma relação de 1 a 5 em diante entre os recursos próprios dos bancos, capital e reservas, e os seus compromissos, investimentos, aceitações, emissões, contas de depósito e contas à ordem. O gabinete de controle deve garantir o cumprimento desta prescrição. No mesmo sentido,
é definido um montante máximo de crédito para cada cliente. Este montante é uma percentagem do capital de garantia à disposição do cliente, uma percentagem variável em função do tipo de empresa. A percentagem máxima pode ser excedida se o comissário do banco o permitir e após o consentimento de todos os diretores do banco. Ainda para dar maior segurança aos empréstimos bancários, a lei estabelece a obrigação de cada empresa que solicitar um empréstimo de valor superior a 5.000 marcos, comunique o seu saldo e deixe o banco verificar a sua contabilidade, salvo subsídio concedido pelo comissário. Sempre com a mesma ideia, os créditos que um banco pode conceder a um de seus dirigentes estão sujeitos a algumas restrições muito leves. Por outro lado, na Tchecoslováquia esse tipo de crédito era totalmente proibido. Por fim, foi criado um centro de risco que reunia informações sobre grandes devedores. Da mesma forma, a partir de agora os bancos tiveram de avisar sobre os créditos que consideram a mais de 1 milhão, a fim de evitar que um devedor seja obrigado a conceder, com a mesma garantia, adiantamentos de vários bancos. Isso evitará a repetição do mesmo acidente de 1931, em que 3 bancos, Danat, Dresdner e Schroeder, consideram simultaneamente um empréstimo significativo ao Nordvolle, que estava à beira da falência. Este centro de falências visa simplesmente aumentar a solidariedade dos bancos. Deve-se acrescentar, ademais, que os bancos conseguiram em certa medida esquivar-se às suas obrigações concedendo créditos, não aos próprios consumidores, mas à multidão de suas subsidiárias. Portanto, em poucos meses, a proporção de créditos inferior aos 20.000 marcos passou de 8% para 53%. Pelo que precisa tornar-se claro, como o próprio Chachat indicou, que o objetivo da legislação é a concentração de todas as forças da organização bancária, a economia de liquidez existente ou futura, a eliminação de operações arriscadas, a eliminação de despesas falsas, a divisão racional do trabalho bancário, a supressão da concorrência não regulamentada e prejudicial e o estabelecimento de uma liquidez geral adequada. Se a Lei Bancária de 4 de dezembro de 1934 aparece de maneira muito clara como uma lei destinada a fortalecer o aparelho bancário privado, ainda é verdade que ela também contém disposições com vistas à expansão do mercado de empréstimos estatais. É também evidente que a extensão dos poderes do comissário do banco dá ao Estado possibilidades de controle e ação que excedem as que tinha até então. Como De Guerin escreveu, o Estado exerce uma vigilância muito ativa das contas bancárias de cada indivíduo, opõe-se à força aos levantamentos de fundos, garante que todos os fundos disponíveis nos bancos passam a ser papel do Estado. Mas não é preciso imaginar, a partir dessa constatação, que na Alemanha o Estado é o dono do aparelho bancário. Ele é apenas o mestre na medida em que está sujeito aos banqueiros. Na realidade, as medidas de pressão são exercidas e só podem ser exercidas sobre pequenos poupadores. Os grandes capitalistas têm, dentro da estrutura do regime, armas eficazes demais para que o governo seja capaz, supondo que pretenda, de forçá-los. Se o Estado tivesse um controle real, e não formal, do aparelho bancário, não seria obrigado a arcar com uma carga de juros que prejudica suas próprias finanças. Mas, na realidade, o Estado deve aceitar a taxa de juros que os banqueiros fazem e isso depende em grande parte do grau de liquidez da economia. Isso explica porque o Reich,
apesar de seu controle sobre os bancos privados, foi constantemente forçado a pagar mais dinheiro do que o governo inglês, que tem infinitamente menores meios de controle. Isso também explica as oscilações na taxa de juros, por sinalizar isso, com o aumento da liquidez da economia, uma tendência de queda. Pode-se ainda acrescentar que, sob a inflação do crédito, imediatamente após a guerra, esse declínio foi de tal natureza que os nazistas, servidores dos bancos, fizeram de tudo para impedi-lo. Teremos ocasião de insistir novamente neste ponto. Para encerrar essa questão, há dois aspectos a serem destacados. Por um lado, o Estado dispõe de meios de pressão, para garantir que os seus empréstimos sejam subscritos, muito mais eficazes em relação às caixas econômicas do que aos bancos. As caixas de poupança, na verdade, são muito mais numerosas, são mais dispersas, enfim, são muito menos potentes que os bancos e seus depósitos são constituídos por pequenos poupadores. Isto não impede, por outro lado, que o total dos seus depósitos seja cerca de 7 vezes superior ao total dos depósitos bancários e por isso é mais importante que este último em relação aos empréstimos do Estado. Deve-se notar também que, apesar dos meios de pressão à disposição do Reich em relação às caixas econômicas, considero apropriado ter sua própria rede de caixas econômicas, criando posteriormente uma caixa postal em 1938. Por outro lado, para colocar uma parte de seus empréstimos, o Reich obrigou os acionistas de todas as sociedades por ações a subscreverem a parte de seus dividendos que ultrapassasse 6 ou 8%. Praticamente, as sociedades anônimas que decidiram pagar um dividendo superior a 6 ou 8% deve, exceto em certos casos especiais, constituir um fundo especial com a parte dos dividendos que ultrapassar esse percentual. Esses fundos eram administrados pelo Gold Discount e investidos em títulos do Reich, ao fim de 4 anos, são devolvidos aos acionistas com os seus interesses, enfim, tratava-se, portanto, de um empréstimo temporário dos acionistas ao Estado. De resto, este empréstimo era obrigatório apenas em parte, pois bastava manter o dividendo distribuído em 6 ou 8% para que a lei não entrasse em jogo e foi o que na prática inúmeras empresas decidiram, em detrimento, é verdade, dos pequenos acionistas. Pode-se acrescentar que essa forma de atuação teve como consequência a perda de parte da atratividade dos investimentos em ações, o que, por outro lado, não deixou de beneficiar o mercado de ações do Reich. Para acabar com a legislação que afetou o aparelho financeiro, resta notar que, no que diz respeito às seguradoras, não existe realmente uma nova medida legislativa. Pode-se simplesmente afirmar que o Reich favoreceu a tendência de longa data que forçou as seguradoras a investir cada vez mais suas disponibilidades em títulos e que fortaleceu o poder das seguradoras capitalistas ao decidir dissolver a maioria das seguradoras mútuas, muito numerosas na Alemanha antes 1933, constituída sob a égide dos partidos dos trabalhadores ou dos sindicatos, pura e simplesmente ceder o seu patrimônio às seguradoras. O endividamento do Estado. Não se trata aqui de traçar um quadro detalhado do endividamento do Reich, teremos oportunidade de fazê-lo na terceira parte deste estudo, mas de poder especificar a estrutura de a economia alemã e o poder efetivo dos bancos nessa economia vão evidenciar as consequências do aumento da dívida pública. Marx escreveu: a dívida pública, ou seja, a alienação do Estado,
confere seu verdadeiro caráter à era do capital lista. A dívida pública, ou seja, a alienação do Estado. A expressão merece ser lembrada, pois destaca como a existência dessa dívida pública e seu aumento tem como corolário a crescente subjugação do Estado. Historicamente, o mercado de ações e o sistema bancário desenvolveram-se com base na dívida pública, e os títulos da dívida pública continuam até os dias de hoje, constituindo ainda uma das matérias-primas essenciais das operações bancárias e do mercado de ações. Se um primeiro aspecto da evolução da dívida pública é a submissão do Estado e a ascensão do sistema bancário, um segundo aspecto consiste no aumento dos credores autorizados a deduzir certas quantias da soma dos impostos. À medida que a dívida pública cresce, é necessário que aumentem os impostos, que aumentem os descontos feitos sobre o rendimento nacional, para que os montantes assim recolhidos sejam remetidos aos credores do Estado. Pela dívida pública e por um capital puramente fictício, nestas circunstâncias, os credores do Estado, os bancos, se apropriam de uma parte crescente das receitas nacionais. Os nazistas, tendo aumentado o endividamento do Estado, contribuíram, portanto, não só para sujeitar ainda mais o Estado aos bancos, mas também para alienar uma parte crescente da renda nacional, em benefício dos credores do Estado. Além disso, quando o peso da dívida pública aumenta, é necessário aumentar os impostos, mas esse aumento, a partir de um certo nível de endividamento, não permite mais nem pagar os juros sobre este último, e esses juros não podem ser pagos a não ser com recurso a novos empréstimos. Além disso, quaisquer novas despesas extraordinárias não podem mais ser cobertas pelo empréstimo. Em todo caso, existe uma espécie de círculo vicioso que implica o aumento automático do poder dos bancos. Nisso está o germe de uma progressão automática, tanto na tributação quanto na dívida pública. Por isso, nos seus efeitos diretos e imediatos, o aumento da dívida pública traduz-se no fortalecimento dos direitos dos credores do Estado sobre ele e sobre o trabalho nacional, mas é preciso acrescentar que, em seus efeitos indiretos, mediatos, o aumento da dívida pública contribui para fortalecer a posição do grande capital, arrastando à ruína as pequenas empresas, esmagadas pela crescente carga tributária. Nisso reside uma autêntica ação expropriadora da dívida pública através da tributação. Se são indiscutíveis essas consequências do endividamento do Estado, para falar de aumento do poder efetivo dos bancos, ou mais exatamente, do capital financeiro, é necessário ainda que este seja o principal credor do Estado e que seus créditos tenham aumentou. Veremos a seguir que foi exatamente isso o que aconteceu na Alemanha após a ascensão ao poder dos nazistas. O facto de o capital financeiro ser o principal credor do Estado surge com clareza quando se sabe que a parte dos bancos, caixas econômicas, grandes concerns seguradoras em créditos ao Estado, efeitos públicos, variam, segundo estimativas, entre 89,8% e 92%, a participação dos particulares varia inversamente entre 10,2% e 8%. Basta recordar, por outro lado, o acréscimo da rubrica Títulos do Tesouro nos balanços de bancos e seguradoras para concretizar o aumento dos créditos detidos por ditas instituições no Estado. Outra estatística nos mostra como os valores da renda fixa são distribuídos entre as instituições de crédito e seguradoras, por um lado, e o público, incluindo empresas, por outro. Essa estatística,
portanto, também leva em consideração os valores da renda fixa industrial e também destaca o poder crescente do capital financeiro. O mais característico desse quadro é a passagem de 27% para 57% do papel das instituições ao longo dos 8 anos de regime nazista. Outra estatística vem iluminar o quadro anterior, dando-lhe todo o seu significado. Esta é a estatística das principais linhas do capital monetário alemão, em bilhões de marcos. Esta tabela revela que o total de títulos de renda fixa, ações e títulos fiscais representa apenas 45% do capital monetário do público, em comparação com 77% em 1913, a parte da poupança em si, que seria obtida excluindo as empresas, diminui ainda mais consideravelmente, tendo em conta que a maior parte dessas ações são detidas por empresas, devido à extensão do concerno. Esse fenômeno expressa a extrema desconfiança do poupador em relação a todos os títulos, sejam eles de renda fixa ou não, e uma preferência muito acentuada pelos depósitos que podem ser sacados de um dia para o outro, sem que seu valor varie com as oscilações do mercado. Isso confere às finanças alemãs uma base extremamente frágil, pois qualquer movimento que alcance uma pequena amplitude traz o risco de obrigar os bancos e caixas econômicas a venderem seus títulos para obter a liquidez necessária. Este estado de coisas coloca o Estado mais próximo do que nunca numa situação de dependência em relação aos bancos, e esta situação só poderia ser mudada se o Estado conseguisse colocar uma massa suficiente de empréstimos de consolidação entre o público, mas todas as tentativas neste sentido falharam. Como já repetimos, o aumento do poder do capital financeiro e a sua predominância sobre o Estado dependem, por um lado, da fração dos empréstimos públicos detidos pelo capital financeiro era outra parte da soma absoluta da dívida pública, e já vimos que esta fração era considerável. Como teremos ocasião de acompanhar a evolução deste montante na quarta parte deste estudo, limitar-nos-emos a dar aqui algumas indicações. Em 31 de março de 1933, a dívida do Reich atingiu 11.630 milhões de marcos, em 31 de agosto de 1939, atingiu 37.340 milhões de marcos, cresceu, portanto, em 6 anos para cerca de 26,5 bilhões de marcos. Com a guerra, veremos, a dívida pública experimentaria um crescimento ainda mais considerável. Assim, pode-se dizer que a característica essencial da estrutura econômica alemã, que acabamos de descrever, e, com nuances diversas, características análogas encontradas em todos os países capitalistas avançados, é o domínio absoluto do capital financeiro tanto sobre o capitalismo. O próprio Estado, domínio que é ao mesmo tempo a base do poder do capital financeiro e seu posterior enriquecimento, mediante a apropriação de uma fração crescente da renda nacional. Nessas condições, é evidente que as medidas de organização econômica, de que trataremos a seguir, só podem ter um significado subordinado e limitado.